Divorciou-se? Não, mas já descobriu a razão. Qual é? Até não é que ele usa um creme à base de caca de roxinol para combater as rugas. Sabias que acho que é um novo creme? Tens coragem? Não, eu tenho as vitaminas, as injeções de vitaminas. Há uma senhora que diz, você devia ter vergonha de andar a arranjar a cara. Minha senhora, só anda a fazer injeções de vitaminas. Mais nada, não anda a arranjar nem desarranjar. Dr. Shams. Ora, muito bem. Quem é que não tem o livro Pantagruel em casa? A maior parte das famílias portuguesas tem este livro, cujo original é de 1945. Este, por exemplo, é uma edição de 1950, penso eu. Foi ofertado no Natal de 1950. É uma autêntica enciclopédia de culinária para muitas famílias, para muitas senhoras. Era uma espécie de bíblia culinária e mais, era um presente que se dava muitas vezes por alturas do casamento. Fazia parte do enxoval. Exatamente. Portanto, o livro do Pantagruel volta a estar na baila porque agora há um novo livro do Pantagruel. Este livro já conheceu em Portugal 78 edições. E eu fui conversar justamente com a filha da autora, aliás, fui à casa da filha da autora, Dona Maria Manuela Caetano, e conversei com o neto de Berta Rosa Limpo. Ela sim, a primeira, portanto, a criadora do livro, Berta Rosa Limpo, que também depois teve a colaboração dos seus filhos, Maria Manuela e Jorge Bruno de Canto, realizador de cinema, e dos seus netos, Maria João e Nuno. Eu estive à conversa com o Nuno. Foste tirar a limpo a história. Fui tirar a limpo a história e acho que vale a pena escutarmos esta história. Fazer um livro de cozinha é uma tarefa difícil, acreditem. No entanto, achei graça em meter ombros à empresa, não apenas para dar largas à minha paixão culinária, mas também por calcular que as pessoas que me conhecem vão por sua vez achar graça a esta minha ideia. Poderia ter sido eu a dizê-lo, mas não. Foi antes Berta Rosa Limpo e em 1945. Sinceramente, eu ainda não era nascido, quando ela prefaciou aquela que seria a primeira edição da sua obra Livro de Pantagruel. Sabendo a cantora lírica com recitais dados até em Itália, pátria do bel canto, não será de estranhar que então perguntassem, mas afinal, ela é cantora ou cozinheira? Compõe músicas ou refogados? A música foi uma coisa que nasceu com ela desde sempre, nasceu com ela. Mas a culinária também. E desde muito cedo ela foi reunindo receitas das amigas que lhe davam e que ela ia pedindo. E também na parte de música, ela, nomeadamente a Itália, fez vários concertos em Itália e trazia receitas de lá. E foi fazendo uns livros para ela, os livros de cozinha, com o índice, tudo muito bem organizadinho. E tão bem organizados que a certa altura as amigas começaram a questioná-la porque é que ela não fazia um livro, porque é que não compilava aquilo tudo e não fazia um livro para vender. Ela, de princípio, disse que aquilo era para ela, mas tanto insistiram que ela resolveu mesmo fazer o Pantagruel, que, aliás, tem referência a essas amigas que lhe davam as receitas, porque junto com o prefácio tem a relação dos nomes dos principais fornecedores, digamos assim, das receitas que motivaram o livro, e é assim que nasce o Pantagruel. Berta Rosa Limpo sabia que em alguns dos países que havia visitado, pessoas ilustres das artes se ocupavam igualmente da prática culinária, entendendo-a como um fator importante da civilização. E até se havia pasmado por um catedrático de Florença ter publicado um livro de receitas de enorme sucesso, até 1937 já com 35 edições publicadas. Tudo isso me encorajou a fazer o mesmo, diz a autora, e continua. Não pretendo, é claro, um sucesso tão estrondoso como o meu colega florentino, nem me apresento com ar de quem se julga ter atingido a meta da perfeição. Enganou-se Berta Rosa Limpo. É que o seu livro de Pantagruel já conheceu 78 edições e vendeu centenas e centenas de milhares de exemplares. Mais, na própria família da autora, o legado tem passado de geração em geração. Primeiro com a filha Maria Manuela Limpo Caetano e com o filho Jorge Bruno do Canto, realizador de cinema e homem de muitos interesses culturais. E depois com os netos Maria João e Nuno Alves Caetano. Mas afinal, qual é o segredo para tamanho sucesso? Vamos situar isto em duas épocas. Na primeira fase, havia uma grande preocupação do livro não ser só um livro de cozinha, mas ter uma componente didática. E ensinava as pessoas a fazer uma série de coisas que na época não era muito músico e que nós
e que também estavam a surgir, por exemplo, como guardar alimentos no frigorífico, o uso de uma batadeira, são coisas que para nós são completamente ridículas hoje, mas a vontade de rir. Exatamente. Mas naquela época não era comum. E, portanto, tem essa parte didática, ensinar o nome dos temperos, para que é que serviam os temperos, etc. Era uma espécie de enciclopédia. De enciclopédia. E tinha essa parte didática que era uma novidade, depois a parte das receitas muito diversificada e com uma coisa que eu acho que talvez seja inédita, é que não há receita nenhuma que nunca tenha sido experimentada. Eu lembro-me desde miúdo, mesmo quando havia novas edições que eram reestruturadas e onde saíam receitas e entravam novas receitas, ou receitas existentes que eram readaptadas, eram sempre experimentadas. Então a sua casa comia-se sempre diferente. Definitivamente. e diferente, sobretudo nessas alturas onde se estavam a fazer reestruturações do livro. Eu, particularmente, sou muito goloso, então quando tocava a parte dos doces, lembro-me de vir da escola radiante. Eu tinha um irmão gêmeo que faleceu, mas vinhamos radiantes, desejosos de chegar a casa à hora do lanche para ir provar os doces, porque aquilo era uma festa. Uma festa dos sentidos, porque todos são estimulados quando é boa a cozinha, a começar pelos olhos, já que são os primeiros a comer. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ora, vamos lá saber quando é que o Pantagruel entrou na sua vida e como. Olha, eu sempre lembro de haver lá em casa, porque esta edição que eu tenho aqui é 1949. Tão antiga! Portanto, 4 anos depois de ter saído a primeira. Exato. E pronto, era de uma tia minha, da minha tia Alda, sempre me lembro de ver lá em casa e depois quando eu casei foi para a minha casa. Mas ele entretanto já está encadernado, sim, não é? Estava terrível. Claro, foi mesmo encadernado. Quer dizer que houve manuseio, não é? Portanto foi muito Era muito usado lá em casa. É uma edição que está assinada e tudo. Exatamente. A própria autora. E pronto, olha, lá em casa praticamente é uma relíquia. Já vai muitas vezes para a casa da minha filha, porque ela cozinha muito melhor do que então eu. isso quer dizer que passou de geração em geração e tem sido realmente utilizado. Utilizado, por acaso é mesmo utilizado. O que é que faz daí que seja assim uma coisa fora de normal? Olha, muito bom é o bolo de nozes com ovos novos, ou o bolo de amêndoas com ovos novos, que daqui é o que nós fazemos mais, que é maravilhoso. Os soufflés são todos maravilhosos e eu acredito que tinha casa de comer-se realmente muito bem. Não, todas essas receitas, disse-me o Nuno, que todas essas receitas, e aliás, ao longo dos anos, com as novas edições, umas saíam, outras entravam, todas elas foram eram experimentadas, exatamente. Imagino bem que se comia lá em casa. Exatamente, não é? Mas das suas memórias de infância, e uma vez que o livro acompanhou, sempre esteve presente, lembra-se de alguma receita que era feita lá em casa a partir desse livro? Olha, eu lembro da primeira sopa que eu fiz, supervisionada pela minha avó, que foi uma sopa de legumes. Não lhe posso precisar qual é, mas sei que foi seguida aqui por esse livro. Mas há páginas que estão assinaladas com papelinhos. São o quê? São coisas que nós... Olha, eu estou sem óculos, mas olha, cá está, voltamente, é as páginas que nós usamos mais. Sais bons que de vez em quando fazem. Exatamente, os soufflés. Assim, é mais fácil, eu vou ver aquilo que vocês mais fazem em casa, porque aqui os papelinhos devem dizer quais são as receitas. Mas eu gostei desta ideia de ter uma avó supervisionar a sua primeira sopa. Lá está, soufflé de bacalhau, mas reparem, isto não é um papelinho qualquer, porque para marcar as receitas mais usadas, há aqui todo um critério usado em todas as... Eu vou lhe dizer porquê, porque a minha avó costumava marcar o livro com postais antigos. Na altura eram praticamente recentes. Pontos de açúcar, sim. E entretanto, depois eu tinha pena, como eu faço coleção, tirei os postais todos, tirei uma fotocópiazinha e o que anda aí a acompanhar as receitas é a fotocópia do... Portanto, quer dizer que ainda hoje, passados estes anos todos, não é? O livro continua a ser um belíssimo auxiliar, não é? Continua mesmo. Não, e o que tem graça é que nós hoje estamos... Eu acho que é o Hotel do Saco. É. Hoje estamos habituados a ver os livros profundamente ilustrados com fotografias. Exatamente. E este não tem uma única fotografia e as pessoas daqui conseguiam fazer as receitas de forma fantástica. Eu lembro perfeitamente, esse livro utiliza muita expressão QB. Quanto baste? E eu perguntar à minha avó porque achava estranhíssimo quase fazer QB. E ela explicava o que é que era. Cá está, moscada de QB. Exatamente. Fica ao gosto de cada um. Casca de limão, QB. Sobretudo é nos temperos. Consigo, como é que o Pantagruel entrou na sua vida? Seja bem-vinda. Susana. Sim. Eu era sócia de Circo de Leitores. Então comprei na altura, em 97, o livro. Que é esse? Sim. Que é a edição mais recente. Mas lembra-se qual é a edição? É 50. Número 50, a 50ª, portanto. Já tinha ouvido falar do livro? Sim, as minhas irmãs, como são mais velhas do que eu, já tinham ouvido falar. Ela até tem um parecido. E então eu na altura gostava de conhecer, e então não é que
uso muito o livro, porque é um livro muito grande, um bocadinho complicado. Tem que ser umas receitas bem vistas em antes e depois comprar as coisas, bem? Mas é assim que se deve fazer, pois, mas para quem tem filhos pequenos e chegar a casa de jantar, sim, é só mesmo em ocasiões especiais. Mas quando comprou era na intenção de ser uma belíssima cozinheira? Não, na altura ainda era muito nova, tinha aí uns 18, 19 anos e então... Era um investimento. Sim. Eu estava também no começo de namoro, então era um investimento para um dia mais tarde cozinhar para o marido. Aliás, é a própria Berta Rosa Limpo que diz na edição de 1945 que o marido se pode conquistar através da boa mesa. Lá está um belo ensinamento. E o que é que habitualmente faz desse livro? Se é que faz alguma coisa? Não faço muito. Nunca fez nada? Não, fiz pouca coisa. Molho à bolonhesa, essas coisas que os miúdos gostam mais, pizzas. Sim, já o consultou, sim. E às vezes vejo até miúdo, mas chega a um ponto que eu não consigo decidir por qual é que devo fazer. É complicado. É complicado. Não interessa, mas fica bem em qualquer cozinha. Isto é, sim. É tipo um quadro de cozinha, não é? Ora, muito bem, a novidade é que agora acaba de ser lançado um novo livro do Pantagruel. Portanto, é um livro completamente diferente, que complementa esse outro. É um livro dos mesmos autores, a Maria João, o Nuno, mas a ideia partiu da Maria Manuela, uma senhora que está quase a fazer 90 anos. Maria Manuela Limpo Caetano. Este livro é a grande novidade e nós tivemos a conversa sobre a origem do livro do Pantagruel, agora com uma volta ao mundo através da culinária de cada país. Berta Rosa Limpo teve a oportunidade de saborear demoradamente o êxito da sua obra, mas por certo jubilaria por saber que sua filha e seus netos continuam a paixão culinária da família, agora com receitas e sabores de outras lonjuras. Esta ideia foi a minha mãe que teve. É fruto de uma coletânea ao longo dos anos de receitas que foi trazendo todo o mundo e que eu também trazia porque eu, fruto também da minha atividade profissional e do gosto pessoal de viajar, também fui sempre colecionando e adquirindo receitas nos países por onde passava e que depois se sedimentou quando foi a Expo 98. Quando foi a Expo 98 também disse, as receitas que me faltam vou buscá-las à Expo. E tratou de ir pavilhão a pavilhão, apresentar-se, eu sou fulana tal, autora do livro tal, Pantagruel, e gostava que me dessem receitas do vosso país. Foi um êxito estrondoso, quase sempre otimamente bem recebido. Houve alguns pavilhões, alguns países que disseram que não. A grande maioria abriram as portas de par em par a facultar receitas típicas, não conhecidas, algumas até pessoais. E a partir daí começou a seleção das receitas. Chama-se isso ir às fontes fidedignas, não é? Exatamente. Não consta que Maria Manuela tenha conseguido alguma receita do pavilhão do Vaticano, mas também para quê? Já que temos os melhores papos de anjo e barrigas de freira do mundo. Mas receita a receita, daqui e dali, lá se dobrou ou triplicou o que já se havia reunido através das andanças pelo mundo. E assim, 14 anos depois, testadas e provadas todas as receitas em pantagruélicos repastos, eis que surge um novo livro, honrando uma vez mais o nome de uma mulher criativa e muito à frente do seu tempo e toda uma família. Falámos de culinária, mas é como se tivéssemos falado de música, porque cada receita é como uma partitura, onde cada alimento e tempero são como notas musicais e onde nada se anula e tudo se harmoniza. Bom apetite! Cá está um novo livro, portanto, profusamente ilustrado, com fotografias dos pratos, portanto, que têm a ver com as culinárias de todos os mundos. Todo o mundo. Esta novidade também vos interessa? Sim, receitas maravilhosas de vários países. Portanto, nós temos todo o gosto, em nome da Esfera dos Livros, em vos oferecer um exemplar do livro de Pantagruel, de garfo e faca à volta do mundo. Joana, está bem que vamos com os livros. Vamos juntar ao antigo o novo. É uma edição da Esfera dos Livros. E agora aqui as senhoras todas com inveja. Ficaram tristes. Mas também não estiveram com muita... Aqui atrás não estiveram com muita atenção àquela reportagem. É mentira. Estavam a tocar receitas? Estavam a tocar receitas, sugestões culinárias. Pronto, mas é assim, se pedirem com jeitinho, talvez eu arranje um livro para... Querido Manuel Luís, diga! Por favor, por gentileza, tenta arranjar-nos um livro. Já sabe, Manuel Luís, que o adoramos.
pronto, já chega. Não diga mais nada. Não diga mais nada, que eu sou uma pessoa humilde e modesta. Que entra em livros para todas. Obrigada à espera dos livros. Muito obrigado a esta gentileza à espera dos livros e muitos parabéns por esta iniciativa. Um beijinho muito grande a Maria Manuela Limpo Caetano e um abraço aos filhos, autores deste livro. As receitas para a próxima parte têm a ver com o programa de ontem. A tua cara não é estranha, porque estivemos nos bastidores da gala onde FF se consagrou como o melhor dos melhores. Não perca, até já. Muito obrigada às duas. Muito obrigado.